Fala galera, beleza? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Estamos gravando hoje aqui no escritório e hoje vamos estar falando um pouquinho de uma palavra que tem nos movimentado, que temos entendido que é uma palavra muito pontual para os nossos dias. Cremos naquilo que Deus tem falado por meio do Espírito Santo, por meio das Escrituras, aquilo que temos pregado e ensinado em nossos púlpitos. Queremos viver, queremos estabelecer, por isso que eu acredito muito no poder que tem, né, no compartilhamento, no curtir, de nós estarmos hoje manifestando o reino também por meio das mídias sociais, em todas as esferas. Hoje é uma palavra de governo, uma palavra que queima no meu coração, que queima no meu espírito, algo que eu anseio viver, algo que eu quero, em nome de Jesus, ver isso acontecer aqui no Japão, como tem acontecido em outras nações, como no Brasil. E eu acredito que Deus ele tem um plano e um propósito para o Japão. Acredito que Deus está levantando homens e mulheres aqui nesta nação, homens e mulheres que vieram com o intuito de trabalhar, de melhorar a sua qualidade de vida no Brasil, talvez por não terem tido tantas oportunidades, mas encontraram um caminho na qual vieram para cá, mas eu acredito muito também no chamado e no propósito de Deus. Deus ele tem os seus meios, nós não vamos entrar nisso, mas acredito que se você está ouvindo esta mensagem, se você está aqui no Japão ou em qualquer outra nação, não desanime. Deus ele tem um propósito, um chamado na sua vida, na qual eu quero de alguma maneira poder ter a influência de dizer, não desista do seu chamado. Você foi chamado para influenciar, não para ser influenciado. E ontem em oração, né, estava meditando sobre algo e ouvi no meu espírito, o homem padrão céu. É algo que nós temos falado, pregamos há muito tempo aqui na nossa igreja, e é algo que eu quero liberar, é algo que, tipo, cara, é muito pontual para os nossos dias, né? Algo que nós temos que viver verdadeiramente e estabelecer, né? Nós falamos muito sobre arquétipos, né? Sobre o arquétipo do céu, o arquétipo do reino. A palavra arquétipo, o significado é um conceito que representa o primeiro modelo de algo, protótipo, ou antigas impressões sobre algo. Ou seja, nós somos chamados para estabelecer um padrão. Deus ele está levantando homens e mulheres nesses dias que irão, em nome de Jesus, influenciar em todas as esferas. O homem padrão céu, ele tem que ser um influenciador, não ser um influenciado. Ele tem que estabelecer um modelo para que os outros possam ver e medir aquilo que está errado. Porque nós só sabemos algo quando nós temos a revelação do verdadeiro, ou seja, o verdadeiro denuncia o falso. Não temos como hoje confrontar a mentira se não for com a verdade. Então, se a verdade não estiver em nós e se nós não vivermos a verdade, tão pouco nós seremos influenciadores. E uma das coisas que eu aprendo com Paulo, né? Eu amo as cartas paulinas, e uma das coisas que eu aprendo com Paulo é trazer a responsabilidade. Nós, como ministros do Evangelho, nós, como os líderes de igrejas, líderes de pessoas, lideramos em todas as esferas. Talvez você lidera na esfera do ensino, na esfera do governo, da economia, nas mídias. Talvez você é um grande influenciador. E nós, como líderes e pastores, nós temos hoje nós temos uma palavra pontual para que nós possamos influenciar pessoas a estarem cumprindo o seu propósito. E para isso nós vamos precisar trazer a responsabilidade para nós. Nós não podemos transferir aquilo que já foi nos dado, aquilo que nós temos que estabelecer, viver, e para que outras pessoas também possam assumir esse posto, possam assumir essa responsabilidade. Então nós não podemos mais transferir. Líderes que têm transferido essa responsabilidade, em nome de Jesus, eu acredito que não entenderam o seu chamado. E eu oro para que essas pessoas possam refletir naquilo que a palavra de Deus diz. E o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, verso 16? Ademoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Ou seja, a igreja estava dividida. A igreja estava passando por um momento de divisão. Alguns diziam que eram de Pedro, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo. Ou seja, cara, nós temos que ser de Cristo, independentemente de sermos da Batista, da Presbiteriana,
da Assembleias, do Bola de Neve, de todas as outras igrejas que fazem o contexto e o papel de responsabilidade aqui no Japão. E em outras nações também. Você também tem a eminência e responsabilidade de trazer a unidade de Cristo. Se nós, como ministros, temos um chamado para os nossos dias, e um dos maiores chamados que nós temos é de trazer unidade. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui nesta ministração é que nós, como líderes, nós temos que trazer a responsabilidade para nós assumirmos esse encargo, estabelecer isso no nosso meio, e para isso nós vamos precisar nos unir. Primeira coisa que nós aprendemos com Paulo. Outra coisa que nós aprendemos com Paulo, que em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede meus imitadores, como também eu sou de quem? De Cristo. Ou seja, o padrão homem do céu, a mulher padrão do céu, ela tem que ser uma imitadora de Cristo. Como que nós podemos imitar a Cristo? Primeiramente, meu querido e minha querida, nós temos que ter um tempo de devoção, buscar a Deus no secreto, estabelecer o reino e a cultura, sermos espelhos de Jesus. E para isso nós vamos precisar ler muito, nós vamos precisar meditar nas Escrituras, nós vamos ter que ter hábitos, cara, diários de leitura da palavra. Não tem como nós sabermos qual é o padrão do céu se nós não sabemos quem é Jesus. Hoje, quem é Jesus na sua vida? Para que nós possamos ser influenciadores do reino, nós temos que refletir quem? Cristo Jesus. Cristo Jesus tem que brilhar através das nossas vidas. E uma das coisas mais loucas que eu aprendo com Paulo também, em Filipenses 3,17, é que ele diz assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Ou seja, que andam segundo o modelo, que andam segundo o arquétipo de Jesus, o arquétipo na qual qualquer cultura ela é derrotada, ela é desestabilizada pelo estabelecimento da cultura do reino. Então, para os nossos dias, nós temos que nos tornarmos os arquétipos de Jesus, temos que influenciar. E para isso, nós vamos ter que aprender muita coisa por meio das Escrituras. Paulo, quando ele chega para Timóteo, ele libera uma palavra, ele dá um direcionamento. Eu acredito muito hoje na paternidade. Acreditamos que nós vamos exercer, cargos de paternidade sobre pessoas que irão influenciar, assim como Timóteo, que era um pastor jovem, um líder de uma grande igreja que estava vivendo dias terríveis. E os nossos dias não estão sendo diferentes. Nós estamos vivendo coisas, que muitas das vezes está indo contra a palavra de Deus. E por nós não conhecermos a palavra de Deus, nós estamos dando, liberdade para que demônios, ensinos errados, doutrinas do inferno sejam estabelecidas em nossas igrejas, em nossos altares, em nossos ministros, na adoração, no ensino da palavra. Talvez hoje essa palavra ela vá de encontro àquilo que talvez Deus já tenha falado com você. Nós, como ministros do Evangelho, nós temos que ter, o entendimento aberto. Nós temos que entender que é um tempo de avançar. Nós estamos inseridos num contexto de guerra. Não somente de um contexto de guerra civil ou guerra mundial, mas eu estou falando de uma guerra celestial. Nós, como ministro, nós somos os soldados que iremos, em nome de Jesus, desconstruir tudo aquilo que Satanás e seus demônios têm, construído dentro, de uma cultura na qual nós temos vivido e vivenciado, uma cultura onde os polos estão, polarizados mesmo assim ao extremo, e nós, como ministros, nós temos que, trazer a revelação da palavra, e para isso nós precisamos pregar o evangelho, nós precisamos pregar a palavra, nós precisamos ensinar, nós precisamos, de verdade, talvez paralisar pessoas, vamos ter que trazer para perto, vamos ter que, em nome de Jesus, fazer grandes coisas para que, movimentar pequenas coisas para que grandes coisas possam acontecer. E para isso, Paulo, ele deixa escrito a Timóteo, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, verso 1 e 2, diz assim: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns desviarão da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. E em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 5, ele diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Paulo, ele está ministrando Timóteo. Ele está trazendo uma revelação que nos alcança hoje, nos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós somos a geração que estamos, preparando o caminho. Nós estamos, estabelecendo. Para isso, nós vamos ter que confrontar a mentira com a verdade. Nós vamos ter que estabelecer o arquétipo do céu. E para isso, como que nós vamos fazer isso? Pela pregação da palavra, pelo ensino da palavra, nas artes, na comunicação, na mídia, nas redes sociais, na economia, no governo, no ensino, na medicina, em todas as esferas, nós teremos que atuar. Hoje, nós não temos que atrair as pessoas para um culto religioso. Nós temos que atrair as pessoas a cultuar a Deus, entenderem quem elas são em Cristo Jesus, para que elas possam estabelecer o modelo do céu aonde elas estiverem atuando. Eu quero te dizer que o avançar da igreja, ela não se limita a um culto de 2 horas, 2h30, 3 horas de adoração e ensino da palavra. Eu quero te dizer que o arquétipo do céu, ela é full time, é em todo o tempo. Nós, como verdadeiros cristãos, nós temos que viver isso nos nossos dias. Nós temos que ensinar isso para os nossos liderados, para que os nossos liderados possam liderar todas as esferas de atuação da sociedade. Nós temos a iminência de desconstruir. Para isso, nós vamos ter que ensinar, nós vamos ter que gerar isso neles. O reino de Deus precisa ser gerado em nossos filhos e filhas espirituais. Nessa geração que está aí sedenta pela palavra de Deus, a ardente expectativa da criação anseia a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Eles estão ansiando. E nós estamos fazendo o quê? Estamos enchendo lugares, estamos enchendo um quadrado com cadeiras aonde nós ministramos e nós fazemos e acontecemos? Não. Aquilo que nós fazemos é cultuar a Deus em 4 paredes. Mas eu quero te dizer que na cultura do reino, no arquétipo original, nós o adoramos a todo tempo. Deus está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, para isso, nós vamos precisar mudar o nosso jeito de pensar. Nós vamos ter que ter uma palavra de governo, uma palavra pontual. Nós precisamos gerar um grande avivamento aqui no Japão, em todas as nações. Em nome de Jesus, eu acredito muito que Deus está fazendo algo novo. Deus está movimentando todas as esferas. Vemos pessoas gravando, vemos novos compositores, escritores, estamos vendo, pregadores, homens que estabelecerão governo em prefeituras, no governo. Eu acredito que em nome de Jesus, os governantes irão olhar para os pastores aqui no Japão e irão pedir a última palavra, porque a última palavra sempre vem de Deus. E quem tem a iminência de levar a palavra de Deus? Nós que somos os ministros de Cristo Jesus. Paulo, ele é ministrado pelo Espírito Santo ao ponto dele chegar diante de reis, aquilo que Jesus falou, quando vocês forem colocados diante de reis, governadores, prefeitos, independente de qual cargo exercem, nós temos a última palavra, porque a última palavra sempre vem de Deus, e a palavra de Deus hoje para o Japão é de salvação, é de avivamento. Por isso, nós temos um chamado, nós temos a eminência de estabelecer o governo e o arquétipo do céu, o homem padrão céu, a mulher padrão céu. E para isso nós precisamos aprender um pouco com Jacó, para nós finalizarmos. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira
e planta-no e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos, e em seguida colocou os galhos descascados junto aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber a água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam, diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. Gênesis 30, 37 a 42. Ou seja, nós estamos, cara, gerando isso nesta geração. Nós somos aqueles que um dia éramos caluniadores, que trapaceávamos, mas hoje nós somos lavados e remidos, salvos e justificados pelo sangue e pelo testemunho de Jesus. Então hoje nós temos, cara, o chamado de estabelecer o modelo. Jacó teve uma estratégia. Deus não vai fazer diferente no Japão. Deus, ele tem uma estratégia para os nossos dias. Então hoje nós temos que saquear o inferno e povoar o céu. Nós temos que estabelecer o modelo. Faz na terra como no céu. Nós temos esse chamado e essa eminência. Pastores, líderes, você que crê na palavra de Cristo Jesus, você está sendo comissionado para isso. Você é chamado para ser um arquétipo do céu. Para isso, eu e você, nós precisamos entender. Jacó fez o que tinha que ser feito. Nós teremos que fazer aquilo que tem que ser feito, que tem que ser feito. E para nós terminarmos, cara, se você não tem uma inspiração, olhe para dentro de você. Se você não confessou a Cristo Jesus, confesse-o. Ele é o seu Senhor, ele é o seu Salvador. E quando Deus ele foi criar o homem, ele olhou para si e criou o homem segundo a sua imagem e segundo a sua semelhança. Ou seja, você é um arquétipo do Pai. Você é um arquétipo de Deus. Você é o modelo original. Não menospreze o dom que há em ti. Pregue. Insta a palavra a tempo e fora de tempo. Você é mais que especial. Você é um modelo de Deus aqui na terra. Não menospreze o dom. Vá para cima. Não deixe que o inferno te cale, mas dá lugar para que o Espírito Santo atue e fale por meio de você. É isso aí, galera. É essa palavra que eu tenho para vocês hoje. É uma palavra que queima no meu coração. É uma palavra que nós queremos ver a nossa igreja viver isso. Por isso nós não nos cansamos. Nós queremos, em nome de Jesus, ver Cristo Jesus ser gerado nesta nação, nesta geração. Por isso, estamos juntos, amamos vocês. Se outros ministros ouvirem essa palavra, cara, que vá de encontro ao seu coração, abra o seu entendimento e vá para cima. Você é o modelo do céu. A ardente expectativa anseia a manifestação dos filhos e filhas de Deus. Essa palavra é para filhos e filhas. Não menospreze o dom que há em ti.